Tem apenas 30 anos, mas já aparenta mais idade. Teve um plano ambicioso, uma startup na qual investiu tudo: tempo, alma e, o mais importante, dinheiro de crédito. O projeto ruiu, mas as dívidas ficaram. Noite. O ecrã do portátil ilumina o seu rosto. Na folha de Excel, só números negativos. Os valores da dívida alinham-se como uma sentença. Ele percorre os e-mails. A data de pagamento chegou. Lembramos a dívida. Juros de mora calculados. Cada notificação como um choque elétrico. O peito aperta, como se alguém tivesse colocado uma laje de betão em cima. O telemóvel na mesa pisca. Um número desconhecido. Ele sabe quem é. Os cobradores ligam com horário, como um despertador. Por vezes ficam em silêncio, outras lembram educadamente. Até os amigos ligam e o seu coração salta. Não porque lhes deva dinheiro, mas porque o subconsciente já reage. Deve ser outra vez dinheiro. Dentro dele, apenas um monólogo preso. Por mais que eu ganhe, tudo vai para o mesmo sítio, para um buraco negro. Trabalho apenas para pagar. Não vivo para mim, vivo para o banco. Ele olha para o calendário. A vermelho, as datas dos pagamentos. São tantas que quase não sobram dias livres. A vida está dividida em intervalos entre pagar e pagar outra vez. Por vezes, imagina-se como um hamster numa roda, a correr, a correr, a correr e sem saída. A roda só gira cada vez mais depressa e as forças são cada vez menores. E no fundo, lá no interior, pensa: e se isto nunca acabar? Ele experimenta uma nova abordagem. Fecha os olhos, inspira fundo e sussurra: quero 1 milhão. Na cabeça desenha somas enormes, contas bancárias, escritórios claros e a possibilidade de finalmente respirar em liberdade. Mas, em vez de inspiração, vem o peso. Cada número pressiona. Em vez de alegria, vazio. Sente o peito a contrair-se e, de repente, percebe uma verdade terrível. Mesmo que o dinheiro apareça, vai entregá-lo imediatamente. Tudo o que recebe nunca fica com ele. O monólogo interior soa mais alto do que nunca. Se o dinheiro viesse, nem sequer o sentiria como o meu. Tudo desaparece. Tudo vai para as mãos de outros. Nem sequer sei como é ser livre. Ele liberta o dinheiro como se libertasse ar das mãos. O rosto expressa desespero, as mãos tremem. A câmara aproxima-se lentamente, focando os olhos. Lá está o medo e a impotência que não consegue esconder. Ele vai para casa por uma rua vazia, o olhar fixo no alcatrão. Na cabeça, repete-se apenas uma coisa: nunca vou sair disto. Nunca vou sentir a liberdade. E neste silêncio, entre os postes de luz noturnos, surge pela primeira vez um pensamento. E se não for uma questão de dinheiro? E se eu estiver a tentar obter a coisa errada? A manifestação não é sobre números, é sobre um estado. Pense, o que é que quer sentir e não o que quer obter. Estas palavras entram-lhe diretamente na cabeça. Alexandre pausa. Olha para o ecrã como se percebesse pela primeira vez. Ele não persegue a liberdade, persegue números numa conta. A frase manifesta a liberdade, não uma quantia, fica-lhe na cabeça. Repete-a baixinho para si mesmo. Algo dentro dele estremece. Ele vê uma carta onde está escrito a letras grandes: a sua dívida foi totalmente liquidada. E não é alegria nem fogos de artifício, mas um alívio quieto e profundo. A sensação de um enorme peso tirado dos ombros. Sente uma calma que não sentia há anos. O coração deixa de se contrair. No peito abre-se espaço para respirar. Todas as noites repete esta prática e gradualmente percebe: liberdade não é quando o dinheiro cai na conta. Liberdade é quando se deixa de viver com medo e ansiedade constantes, quando se sente que se pode respirar fundo. Adormece com esta sensação,
como se já fosse livre. E pela primeira vez em muito tempo, a prisão interior das dívidas já não parece tão intransponível. Ele escreve: Sou livre, respiro com facilidade, eu escolho, não sou obrigado. Estas palavras tornam-se o seu novo mantra. Repete-as todas as noites, e a cada vez a sensação de peso no peito enfraquece um pouco. Senta-se na bicicleta, pedala e o vento desfaz-lhe o cabelo. As ruas vazias, como um campo sem dívidas, sem obrigações. Apenas a liberdade de movimento, a liberdade de respirar, a liberdade de ser ele próprio. Hoje fiz tudo o que pude. Estou livre da pressão interior, liberto a ansiedade. Cada pequena ação, cada ritual noturno é um tijolo de uma nova realidade. Aprende a viver sem a perseguição interior constante pelo dinheiro. Pequenas liberdades juntam-se numa sensação de grande espaço interior. Pela primeira vez, pensa de forma diferente. A dívida não é uma prisão pessoal, não são grilhetas eternas, mas uma situação temporária. Não se culpa, não sente vergonha e certamente não entra em pânico. Dentro dele abre-se espaço, uma pequena liberdade que antes não existia. Ele escreve: Sou livre, respiro com facilidade, eu escolho, não sou obrigado. Estas palavras tornam-se o seu novo mantra. Repete-as todas as noites, e a cada vez a sensação de peso no peito enfraquece um pouco. Senta-se na bicicleta, pedala e o vento desfaz-lhe o cabelo. As ruas vazias, como um campo sem dívidas, sem obrigações, apenas a liberdade de movimento, a liberdade de respirar, a liberdade de ser ele próprio. Hoje fiz tudo o que pude. Estou livre da pressão interior, liberto a ansiedade. Cada pequena ação, cada ritual noturno é um tijolo de uma nova realidade. Aprende a viver sem a perseguição interior constante pelo dinheiro. Pequenas liberdades juntam-se numa sensação de grande espaço interior. Pela primeira vez, pensa de forma diferente. A dívida não é uma prisão pessoal, não são grilhetas eternas, mas uma situação temporária. Não se culpa, não sente vergonha e certamente não entra em pânico. Dentro dele abre-se espaço, uma pequena liberdade que antes não existia. Isto é apenas uma fase, pensa ele. Não estou numa armadilha. Apenas circunstâncias e posso mudá-las. Gostaríamos de lhe propor uma reestruturação da sua dívida em condições favoráveis. As prestações são reduzidas, novas datas de pagamento, convenientes para si. Ele baixa o telemóvel, o coração relaxa um pouco. A primeira verdadeira liberdade da pressão dos números. Cada entrada de dinheiro coincide com as suas necessidades. O dinheiro chega exatamente no momento em que é preciso para pagar e não apenas para aumentar o saldo. Passa um ano. Ele verifica o último pagamento, tudo liquidado. Os cadernos com as dívidas estão vazios, os números a vermelho desapareceram. Ele respira fundo, pela primeira vez em muito tempo, sem sensação de pânico ou ansiedade. Monólogo interior. A liberdade esteve sempre aqui. Não foi o dinheiro que me deu, mas a capacidade de a sentir dentro de mim. Ele pega num lápis, contorna as letras com os dedos, como se verificasse que é realmente verdade. No peito surge uma ligeireza que não sentia há muito tempo, como se um enorme peso tivesse simplesmente desaparecido. O monólogo interior soa baixo, mas claro. Liberdade não é quando se tem milhões. Liberdade é quando se pode respirar fundo e não se vive acorrentado por dívidas. Ele sorri para o seu reflexo na janela. O mundo à volta não mudou. As mesmas paredes, os mesmos objetos. Mas por dentro está tudo diferente. O seu estado, ligeireza, calma, confiança. Ele percebeu o segredo. O dinheiro por si só não dá liberdade. Ela nasce dentro, quando se deixa de ter medo e se permite viver o momento presente. Este momento é a sua vitória interior. O mundo ajustou-se ao estado de liberdade e não aos números nas contas. E agora ele sabe, a liberdade é um estado que pode manifestar todos os dias. Em voz off, ouve-se a voz do narrador.
E você? As suas dívidas, obrigações ou a constante corrida atrás do dinheiro sentem-se muitas vezes como uma jaula? O que está realmente a manifestar? Dinheiro ou liberdade? O que pode fazer hoje para, pelo menos por um minuto, sentir liberdade? Um pequeno passo, um pequeno hábito, um passeio sem telemóvel, uma respiração funda, um momento de gratidão pelo que já tem. Que seja um pequeno instante, mas ele começará a mudar tudo à sua volta. Comece com pouco, com um momento por dia, onde escolhe não a ansiedade, mas a liberdade. O mundo ouvi-lo-á e abrirá portas que antes estavam fechadas.